profeta Daniel, capítulo de número 3. É um texto que Deus ele propôs ao meu coração na manhã de hoje, para que nós venhamos a fazer uso dessa leitura. Capítulo de número 3, versículo de número 5, a começar do 4, vamos fazer menção de alguns versículos da palavra do Senhor. Versículo 4, versículo 5, versículo de número 6 e versículo de número 7. Escrito está, irmãos: e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram, todos os povos, nações, línguas, adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito ou levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Versículo 9: e falaram, disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. Versículo 11 e o 12, para nós encerrarmos: e qualquer que não se prostrasse e adorasse seria lançado dentro do fogo ardente. Versículo 12: há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Queridos irmãos, graças a Deus por esses 8 versículos a quais nós fizemos menção na manhã de hoje. Um texto muito conhecido, aonde muitas das vezes é pregado em trabalho de jovens, adolescentes, aonde fala acerca de Daniel, seus 3 amigos. Mas é um texto que o Espírito de Deus propôs ao meu coração, para que na manhã de hoje nós viéssemos refletir, falar um pouco sobre esses personagens por nome de Ananias, Misael e Azarias. Para nós entendermos esse texto, a gente deve voltar para o capítulo de número 1, pois a Bíblia diz nos primeiros versículos que no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. A Bíblia diz que quando ele a sitiou, a invadiu, ou ele a rodeou essa cidade para atacá-la, a Bíblia diz que, versículo de número 2, que o Senhor permitiu, que o Senhor entregou nas suas mãos tudo que existia dentro de Judá. Entregou o rei Jeoaquim, entregou uma parte dos utensílios que estava dentro da casa de Deus, na casa do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor também permitiu que fosse levado alguns dos filhos da realeza, dos nobres,
ou da linhagem real. E a Bíblia diz que dentre esses jovens, esses homens que foram levados, a Bíblia diz que eram jovens que não era para ter deficiência, não era para ter defeito algum, era para ser formoso, era para ser de boa aparência, era para ser pessoas instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência e entendido no conhecimento, e que tivesse a habilidade para viver na presença do rei. A Bíblia diz que essas qualidades iriam servir para que eles fossem ensinados nas letras, para que eles fossem ensinados na língua dos caldeus. E a Bíblia vem nos dizer, irmãos, que dentre esses jovens, ou essas pessoas que foram levados, levaram Daniel, que no hebraico quer dizer Deus é meu juiz. Levaram Ananias, que também quer dizer em hebraico Deus foi gracioso comigo. Levaram Misael, que significa quem é como nosso Deus. E levaram Azarias, Deus é quem me ajuda. E a Bíblia diz que quando levaram esses jovens, ou quando levaram os jovens, esses quatro vieram se destacar. Mas nós observamos que no versículo de número 5, o escritor ele vem narrar, o escritor ele vem dizer que quando essas pessoas chegaram dentro da Babilônia, o rei Nabucodonosor ele determinou, ele orientou, ele lançou um decreto que todos que foram levados cativos deveriam sobreviver, deveriam se alimentar com as iguarias que seriam deixadas, que seriam fornecidas para que o rei viesse se alimentar com elas. O que o rei iria se alimentar, as demais pessoas também iriam se alimentar com aquela mesma alimentação. Com a bebida que o rei iria beber, todos também deveriam beber dos vinhos, das bebidas que o rei iria beber, se hidratar. E a Bíblia diz, irmãos, que as pessoas nos deixam entender que os homens que foram levados cativos, eles aceitaram esse decreto, essa ordem que o rei Nabucodonosor, ele lançou dentro da Babilônia. Mas a Bíblia vem nos dizer, irmãos, que além dessas iguarias, além dessa ordem que o rei Nabucodonosor ele lançou dentro da Babilônia, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor ele deu uma ordem para que fosse mudado os nomes das pessoas que chegaram dentro da Babilônia. E o escritor ele vem destacar Daniel, o escritor ele vem destacar Ananias, o escritor ele vem destacar Misael e Azarias, pois os nomes foram mudados. De Daniel foi chamado Sadraque, quem é de Ocu, ou ordem de Ocu. De Ananias passou a ser Mesaque, quem é como Ocu. De Misael passou a ser chamado Abidnego, que significa servo de nego. E a Bíblia diz, irmãos, que quando esses jovens chegaram dentro da Babilônia, a Bíblia diz que uma pressão psicológica passou a ser feita na mente daquelas pessoas. Mas a Bíblia diz que quando essa pressão passou a ser feita, Daniel ele propôs no seu coração, versículo de número 8, a não se contaminar. Você ia ler no versículo de número 8, pois o escritor diz: e Daniel assentou, e Daniel determinou, e Daniel decretou no seu coração a não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia, ponto, vírgula. E a Bíblia diz que ele pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar com essas iguarias que eram oferecidas dentro da Babilônia. Você observa quando você lê o livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, Moisés, ele vai escrever para os filhos de Israel, após o Senhor falar com ele, após o Senhor dar uma orientação a Moisés, para que Moisés viesse falar aos seus filhos, e os seus filhos viessem falar à próxima geração que viesse a existir. Deus vai dar uma ordem a Moisés, Deus vai estabelecer uma lei,
Deus vai dar uma ordem de obediência a Moisés para que Moisés dissesse ao povo. E o capítulo de número 6 e o versículo de número 4 vem dizer Moisés ao povo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é único. Versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Êxodo, capítulo de número 20, os versículos de número 12, o 13, o 4 e o 5. Esses mandamentos, ou os 10 mandamentos, vêm dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, aqueles que me aborrecem. A Bíblia diz, irmãos, que Israel foi ensinado a adorar, que Israel foi ensinado a ser fiel a Deus. Isso foi passado de geração em geração. E Daniel sabia que essas iguarias não eram da vontade de Deus. Daniel sabia que essas iguarias eram oferecidas aos deuses da Babilônia, oferecidas ao Deus Sol, ao Deus Lua. E nós observamos que ele propôs no seu coração a não se contaminar com as iguarias que existiam dentro da Babilônia. E a Bíblia diz que ele vai propor, a Bíblia diz que ele vai falar com o eunuco, que era responsável pelas alimentações que na época existia. E Moisés vai lançar uma proposta, e Daniel, vai lançar uma proposta para ele, dizendo para que eles fossem alimentados por 10 dias, com legumes, com águas. E a Bíblia diz que o eunuco, irmãos, ele aceitou, meio temeroso, mas ele aceitou fazer o teste durante esses 10 dias. E a Bíblia diz que passando-se os 10 dias, o eunuco vai observar que o semblante de Daniel, que o semblante de Ananias, de Misael, de Azarias, era mais robusto, era melhor do que os demais jovens que foram levados cativos para dentro da Babilônia. Nós observamos que quando Daniel chega dentro da Babilônia, o escritor ele vem dizer no livro dos Salmos, se não foge a minha memória, do Salmo de número 24, ele vem dizer que o do Senhor é a terra e todos os viventes que nela habitam. Crônicas, o livro de 2 Crônicas vem dizer que do Senhor é a terra pertence a ele. Então quando Daniel chega dentro da Babilônia, ele sabia que do Senhor era a terra. Quando Daniel chega dentro da Babilônia, ele sabia que o Senhor estava com ele, que o Senhor foi com ele, que o Senhor habitava sobre a sua vida. Nós observamos que Paulo ele vem dizer na sua primeira carta da igreja de Coríntios, capítulo 3, versículo de número 16, Paulo ele vem dizer que os nossos corpos é templo do Espírito Santo, que Deus habita dentro de nós. Nós sabemos que quando Daniel ele chega dentro da Babilônia, Daniel sabia que Deus era com ele, que Deus habitava sobre a vida dele, pois Daniel testificava da presença de Deus aonde chegava. Então a Bíblia diz que Daniel vem cair na graça do eunuco, e o eunuco aceita que Daniel e seus 3 amigos venham se alimentar de legumes e venham se alimentar de águas. A Bíblia diz que passando-se os anos dessa alimentação, dessa preparação, para se apresentar na presença do rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor chama todos os jovens que foram trazidos cativos, e o texto vem dizer, irmãos, versículo de número 16, versículo de número 17, que por causa desse desejo que foi proposto no coração de Daniel, que por causa dessa obediência que existia sobre a vida de Daniel, que por causa desse temor que existia sobre os amigos de Daniel, a Bíblia vem dizer, versículo de número 17, ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, ponto vírgula, mas vai dizer, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias que o rei tinha dito que os trouxesse um chefe dos eunucos,
o trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos eles não acharam, ou não foram achados, outros tais, como os 4 jovens que determinou no seu coração, que determinou sobre a sua vida, não se contaminar com as iguarias que foram colocadas na mesa do rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que Nabucodonosor olhou, a Bíblia diz que Nabucodonosor pesquisou, mas dentre todos que foram levados, só os 4 que se destacaram. Nós observamos que os 4 se destacaram, porque o Senhor deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Nós observamos que a determinação, que o propósito desses jovens fez com que o Senhor lhe presenteasse. E qual foi o presente que Deus presenteou a esses jovens? Lhe deu conhecimento, lhe deu inteligência e lhe deu conhecimento em todas as letras. Mas a Bíblia diz, porque o Senhor presenteou a eles, ele se destacou dentre os demais. Aí você lê o versículo de número 4, versículo de número 19, perdão. Por isso, permaneceram diante do rei. Os 4 foram qualificados para estar diante da presença do rei. Os 4 foram qualificados para trabalhar diante do rei. E a Bíblia diz, irmãos, que esses 4 foram prósperos, que esses 4 vieram a exercer uma profissão, que vieram a exercer cargo de influência dentro da Babilônia. Capítulo 1 passa, e que por causa da sua determinação em não se contaminar, eles são prósperos, eles são reconhecidos, ele exerce cargos de influência diante dos homens, diante de Nabucodonosor e diante daqueles que foram trazidos cativos de Judá. E a Bíblia diz que o capítulo de número 2 ele chega. E o capítulo 2, quando ele chega, a Bíblia vem narrar acerca do sonho que Nabucodonosor ele teve. E esse sonho vem nos dizer que ninguém na época, os sábios, os caldeus, os homens de inteligência que existiam na época, capaz de dar a interpretação, de revelar alguma coisa que fosse difícil aos olhos do rei. A Bíblia diz que o rei chama esses homens e relata o que ele havia acontecido durante a noite. E a Bíblia diz, irmãos, que homem nenhum na época foi capaz de dar a interpretação do sonho. E a Bíblia diz que ele vai lançar um decreto. E o decreto era que todos seriam mortos, se essa interpretação não fosse dada, interpretada, revelada para ele. E a Bíblia diz que o decreto saiu, que todos os sábios, que todos os homens, que todos os caldeus, que todos os magos da época seria lançado, ou seriam mortos. Aí a Bíblia diz que vão trazer, que vão em busca dos homens, e chegam na presença de Daniel. E Daniel procura saber o que estava acontecendo dentro da Babilônia, porque o alvoroço era grande. E a Bíblia diz que quando Daniel fica com conhecimento do que estava para acontecer, a Bíblia diz que Daniel pede um tempo para buscar a presença de Deus. E pedindo um tempo para buscar a presença de Deus, ele vai à presença dos seus amigos e vai relatar aos seus amigos o que estava para acontecer. E a Bíblia diz que ele faz, irmãos, eles fazem uma vigília, que eles buscam a presença de Deus. E buscando a presença de Deus, a Bíblia diz que Deus vai dar a revelação, que Deus vai dar a interpretação. E quando Deus dar a interpretação do que estava para acontecer do sonho de Nabucodonosor, a Bíblia nos diz, irmãos, que Daniel vai cantar, que Daniel vai engrandecer o nome do Senhor. Versículo de número 20 do capítulo de número 2, Daniel ele vai dizer: bendito o nome do Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece reis, e ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó
Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Nós observamos que homem nenhum na época foi capaz de dar a interpretação, de saber o que o rei tinha sonhado, mas a Bíblia diz, irmãos, versículo de número 17 e o versículo de número 20 do capítulo 1, que Deus deu a Daniel, entendimento em toda visão em sonhos. Nós observamos que Daniel, Deus deu a capacidade de dar a interpretação de visões, de dar a interpretação de sonhos, que Deus deu a Daniel a inteligência, sabedoria em todas as letras. Nós observamos que diante de todos que foram levados cativos, Daniel vem se destacar dentre os demais. Mas André, por que Daniel vem se destacar? Daniel vem se destacar porque ele propôs no seu coração. Daniel vem se destacar porque ele influenciou seus amigos a buscar mais a presença de Deus. Daniel, ele se destacou porque o seu coração estava ligado inteiramente para buscar a presença de Deus. Daniel era um jovem judeu que foi ensinado que existia somente um Deus que era fiel, que estava vivo e que zelava pela sua palavra, e que por causa disso Daniel vem se destacar dentre os demais. E no capítulo de número 2, Daniel vai resolver um decreto, uma situação que foi determinada pelo rei Nabucodonosor. Nós observamos que o capítulo de número 2 estava prestes a acontecer um dos maiores massacres de família que estava para existir dentro da Babilônia. Qual era o massacre, André? O massacre era que todas as famílias dos sábios, que todas as famílias dos caldeus, que todas as famílias dos homens que tinham a inteligência de dar a interpretação seriam mortas. Mas a Bíblia diz que em meio a um decreto, aonde existiria lágrimas, aonde existiria prantos, a Bíblia diz que joelhos foram dobrados. E aonde existia joelhos dobrados, Deus vem se revelar para essas pessoas que estavam em oração. Nessa noite, nessa manhã, eu já deixo algo diretamente do trono de Deus. É nesse momento mais turbulento da sua vida, é nesse momento de lágrimas, é nesse momento de angústia, é nesse momento de desespero, que Daniel nos ensina que quando tudo isso se levantar sobre as nossas vidas, nós devemos dobrar os nossos joelhos, porque nós servimos a um Deus que tem a capacidade, que tem o poder de resolver essa situação. Daniel dobra os joelhos. Daniel vai buscar a presença de Deus. E Deus revela. E Deus fala. E Deus quebra o silêncio. O interessante do texto é que Deus quebrando o silêncio, Daniel, ele não vai ficar soberbo, arrogante, prepotente, não. Daniel vai engrandecer o nome de Deus, porque o Senhor revelou o que ele queria. Vai resolver a causa que ele queria que fosse resolvida. E quando Deus revela, Daniel se apressa, vai dizer ao chefe, ou então a Arioque, e Arioque vai dizer ao seu chefe, que dentre um dos filhos de Judá, achou cativo um que foi capaz, ou que era capaz, de dar a interpretação que o rei queria saber. E a Bíblia diz que Daniel é levado para a presença do rei Nabucodonosor, e ele dá a interpretação do sonho do rei. E ele vai dizer no versículo de número 37, tu, ó rei, é rei de rei, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. Ele queria dizer que Nabucodonosor, dentre todos os reis que existiam na terra na época dele, ele era o maior, o seu reino era o maior, mas só era o maior porque Deus estava dando capacidade, autoridade e poder para ele exercer esse papel diante dos homens. Aí o capítulo de número 3 chega onde nós fizemos menção. Passando-se alguns anos,
Segundo a história diz que 20 anos se passaram. E Nabucodonosor agora vai mandar fazer uma estátua de ouro, de 27 metros a 30 metros de altura, a quase 3 metros de largura. A Bíblia diz que ele manda fazer uma estátua. E quando essa estátua fosse levantada, um decreto foi proposto, uma ordem foi levantada. E a ordem era que quando os instrumentos musicais viessem a tocar, todos os homens, e vai dizer no versículo 2, a classe social que ali seria reunida para se apresentar diante da presença do rei, para adorar a imagem que o rei Nabucodonosor mandou fazer. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagração da estátua de ouro. Foi lançado um decreto que todos os povos, línguas, nações seriam, se não adorassem a estátua de ouro que foi levantada pelo rei Nabucodonosor, seria lançado dentro de uma fornalha ardente. Então o decreto foi lançado, então a ordem foi dada. E a Bíblia diz que durante esse período existia os amigos de Daniel. E quando eu leio esse texto, nós observamos que um ambiente foi criado. Era um ambiente de pressão. E qual era a pressão? Quem não adorasse seria morto. Quem não se prostrasse seria lançado dentro da fornalha ardente. Mas nós observamos que diante desse ambiente que foi criado, que foi formado, que veio a existir ao redor dos amigos de Daniel, a Bíblia diz que quando o decreto, quando o som de música foi tocado, todos os homens se prostraram. Governadores, presidentes, satrapas, tesoureiros, prefeitos, povos, se prostraram diante da estátua e reverenciaram a imagem de Nabucodonosor, ou da estátua que ele mandou criar, formar. Mas a Bíblia diz que diante de todos os povos se prostraram, reverenciando com os rostos, ou com os rostos no chão, a Bíblia diz que 3 se destacaram, porque enquanto todos se prostravam, 3 estavam de pé. E o escritor vem destacar Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E as pessoas começaram a observar que eles não se prostravam. A música tocando, o som acontecendo, as pessoas reverenciando, as pessoas adorando, mas a Bíblia diz que os 3 estavam de pé. Aí a Bíblia diz que essa notícia chega aos ouvidos de Nabucodonosor. Versículo de número 13. E Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e vai perguntar se realmente isso era verdade. O texto vai dizer, irmãos, que Nabucodonosor vai perguntar a eles, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Nós observamos, irmãos, que os 3 eram hebreus ensinados. Deixa eu trazer para os dias atuais. Nós observamos que os 3 eram crentes ensinados através da palavra do Senhor, através dos mandamentos do Senhor. Nós observamos, irmãos, que parece que esses 3 estudaram os mesmos estudos que José, quando ele foi levado lá para o Egito, irmãos. Ele estudou quando a mulher de Potifar se levanta para querer possuir a José. A Bíblia diz que José vai dizer a ela: como eu faria tamanha maldade contra o meu Senhor e contra o meu
Deus, irmãos. Esses 3 jovens eram jovens ensinados na palavra do Senhor. E me chama a atenção, irmãos, que crente ensinado na palavra não vai se prostrar à estátua de Nabucodonosor. Que crente ensinado na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor, não se prostra diante de decreto de Nabucodonosor. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor vai perguntar a ele: é de propósito que vós não adorareis aos meus deuses? Mas os deuses de Babilônia estavam mortos. Os deuses de Babilônia estavam mortos. Mas o salmista vem dizer que o nosso Deus, no Salmo 115, é diferente dos deuses das outras nações. Os deuses das outras nações têm boca e não fala, tem ouvidos e não ouve, tem olhos e não enxergam, tem narinas e não cheira, tem mãos e não apalpam, tem pernas, mas não andam. Mas ele vem dizer que o nosso Deus está vivo. Eles sabiam que o Deus deles estava vivo, aleluia. E deixa eu dizer nessa manhã, o teu Deus, o nosso Deus, está mais vivo do que nunca. E Ele está vendo essa situação a qual você estará enfrentando. Quando Nabucodonosor falou com eles, ele vai dizer: vocês estão prontos? Quando os instrumentos musicais forem tocados, a se prostrar, adorar. E ele vai dizer: se vós não adorardes, vocês serão lançados, versículo 15 do capítulo 3, dentro do forno de fogo ardente. Aí ele vai desafiar a Deus, irmãos. E eu quero ver quem é o Deus que vos pode livrar das minhas mãos. Irmãos, eu gosto desse texto. É porque estava indo tudo bem, mas quando ele vem desafiar a Deus, irmão, aí é outra coisa. Irmão, Deus foi desafiado dentro da Babilônia. E Deus vai mostrar dentro da Babilônia que Ele é maior do que qualquer fornalha ardente, que Ele é maior do que qualquer Deus do sol, que Ele é maior do que qualquer Deus da lua. Deus vai mostrar através de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ainda que os seus nomes foram mudados, para que eles viessem a adorar, para que a sua identidade fosse trocada, para que eles viessem se prostrar diante de outros deuses. Mas ainda que o seu nome fosse trocado, o seu caráter, a sua intimidade, os seus princípios não foram mudados e não foram tocados. Nós observamos que ainda que o ambiente fosse formado, não pôde interferir nos princípios deles. E a palavra princípios, regras, preceitos, morais, caráter, modo de se comportar, que denota justiça, ética, nós observamos que o ambiente foi mudado, que o ambiente foi criado para que eles viessem mudar o seu caráter, para que eles viessem sair da sua ética, para que o seu comportamento fosse mudado. Mas o ambiente não teve poder de interferir nos seus princípios. E deixa eu dizer algo nessa manhã. Não vai ser um ambiente que vai mudar você, mas é você que vai ter o poder de mudar esse ambiente ao qual você está vivendo. Eu vim como servo de Deus nessa manhã para dizer a alguém que talvez esteja assistindo esse culto, esse trabalho: não vai ser um ambiente ao qual você está vivendo, não vai ser um ambiente ao qual você está trabalhando, não vai ser um ambiente ao qual você está congregando, não vai ser um ambiente de pessoas a quais você está caminhando, que vai mudar os seus princípios, que vai mudar a sua conduta, mas vai ser você que vai mudar esse ambiente. Mas André, como é que eu irei mudar esse ambiente?
Você vai mudar esse ambiente porque Deus é contigo. Você vai mudar esse ambiente porque Deus vai honrar a sua vida. Você vai mudar esse ambiente porque Deus tem se agradado da sua conduta diante dos homens. Você observa, capítulo de número 39 do livro de Gênesis. A Bíblia diz que quando José foi levado para o Egito, versículo de número 2, Deus era com José. Versículo de número 3, versículo de número 4, a Bíblia diz que os campos, a Bíblia diz que na casa de Potifar começou a prosperar. A palavra prosperar significa progredir, avançar, melhoria. Eu acredito nessa manhã que quando alguém tem princípios, eu acredito nessa manhã que quando alguém tem propósito, eu acredito nessa manhã que quando alguém tem objetivo de ser fiel a Deus, não importa o lugar, não importa o ambiente a qual ele esteja vivendo, não importa as pessoas que estejam ao seu redor, se ele tem comunhão com Deus, ele vai mudar o ambiente, ele vai mudar o lugar, e ainda mais eu digo, ele vai mudar as condutas daquelas pessoas. Não precisa dizer que ele faz, não precisa dizer que ele opera, mas o seu caráter, o seu testemunho vai testificar que Deus é com ele, vai testificar que Deus é com ela. Olhe para mim nessa manhã, você que me ouve, olhe para mim nessa manhã, você que me assiste. Os teus princípios vai ser resposta da parte de Deus. A tua conduta moral, os teus preceitos, oh bendito seja o nome de Jesus, o teu jeito de se comportar diante dos homens vai ser determinante para Deus operar através da tua vida. Glória a Deus. Ele vai perguntar a eles: é de propósito que vós não adoram aos meus deuses? Então não era a primeira vez que eles foram orientados para adorar aos deuses da Babilônia. Não era a primeira vez. Não era a primeira vez que eles receberam ordem para se prostrar diante dos deuses da Babilônia. Mas só que agora era diferente. Existia um decreto: se não adorassem, seriam mortos. Mas interessante nesse texto é que eles escolheram a ser lançados dentro da fornalha ardente do que vender os seus princípios. Irmão, princípios não se vende, caráter não se vende, preceitos não se vende, irmão. Crente que é ensinado a ser fiel, irmão, ele morre crente, ele morre fiel. Mas se ele não dar esse gostinho de ver, do diabo ver ele se comportar de modo inadequado, ele não dá esse gostinho ao diabo de ver ele se prostrando diante de outros deuses, irmão, crente ensinado a ser fiel a Deus é diferente. Daniel, Ananias, Misael e Azarias vão revolucionar a Babilônia. E nessa manhã eu quero dizer a alguém que nos assiste: Deus está te dando a capacidade de revolucionar o ambiente a qual você está vivendo, revolucionar dentro da tua casa, revolucionar o teu trabalho, revolucionar na escola onde você estuda. Deus nessa manhã, Ele está te dando a graça de revolucionar o ambiente através da presença de Deus que habita sobre a tua vida. Deus foi desafiado e vai responder Sadraque, Mesaque e Abidnego: não necessitamos de responder sobre este negócio. Esse que o nosso Deus é, e quem nós servimos é quem pode nos livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Nós observamos que os três não discutiram com o rei Nabucodonosor, apenas eles disseram: o nosso Deus justificará a nossa causa. E eu lanço a primeira palavra profética nessa manhã: o Deus da igreja de Rio Largo,
o Deus do estado das Alagoas, o Deus dessa nação, o Deus de Israel, justificará a tua causa. O Deus a quem nós servimos, Ele justificará a tua causa. Nessa manhã, o Espírito me impulsiona para dizer a alguém que assiste esse programa: Deus justificará a tua causa. Não usa as tuas armas humanas, apenas acredita em Deus, confia em Deus, porque Deus, Ele conhece a tua história. E nessa manhã Deus está dizendo: fica no teu lugar, dentro da tua casa, fica na posição, no teu trabalho, fica na tua posição, na escola onde tu estuda, fica na tua posição, porque eu justificarei a tua causa. Querem manchar a tua história, querem manchar o teu nome, querem dar um ponto final na tua história, mas Deus está dizendo: eu justificarei a tua causa. Glória, glória. E Nabucodonosor se encheu de furor, mudou o seu aspecto, mudou o seu semblante, conta os 3, e deu ordem que o fogo se aquecesse 7 vezes mais. E a Bíblia diz, irmãos, que ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem ou amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e lançassem dentro do forno de fogo ardente. E a Bíblia diz, irmãos, que eles foram atados e foram lançados dentro da fornalha. Mas o interessante no texto era, irmãos, versículo de número 2: porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente. A chama do fogo matou aqueles homens que se levantaram contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas o versículo 23 diz: e os 3 foram lançados ou caíram atados dentro da fornalha ardente. Versículo de número 24: quando eles foram jogados dentro da fornalha ardente, aonde era para ter morte, aonde era para ter derrota, aonde era para ter fracasso, o versículo de número 24 nos diz que quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, observando que o fogo iria queimar aqueles jovens, a Bíblia diz que ele fica espantado, se espanta, porque a Bíblia diz que ele olhou depressa, e olhando depressa, a Bíblia diz que ele observa que 4 homens passeavam, que 4 homens caminhavam, que 4 homens andavam dentro da fornalha. Glória, glória a Deus, glória seja dada ao nome de Jesus. O salmista, ele diz nos Salmos de número 23, que nós sabemos de cor e salteado, o salmista, ele diz no verso 4: ainda que eu ande, ainda que eu venha percorrer por um vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isaías 45, Isaías 43: quando passarem pelas águas estarei contigo, quando passarem pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem chama arderá em ti. Capítulo 45 do mesmo livro de Isaías, versículo número 2: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Capítulo de número 43, versículo de número 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A tradução que Guilherme diz que a última parte fala: eu irei operar. Quem impedirá, irmãos? Deus vai operar dentro da Babilônia. Quem tinha poder de impedir o agir de Deus? Eu profetizo a segunda palavra profética nessa manhã: quem
vai impedir? Quem vai invalidar? Quem fará voltar a mão do Senhor, irmãos? Se ela já está estendida, Deus é milagre nessa manhã sobre a vida daqueles que assistem. Deus é livramento sobre a vida daqueles que estão ligados, que estão em comunhão com Ele. Deus é livramento. E Ele diz: não precisamos te responder, não preciso discutir, não preciso bater boca. É Deus quem vai responder. E a Bíblia diz que eles foram lançados. E quando eles foram lançados, Nabucodonosor olha, vai perguntar aos seus servos: não jogamos 3 dentro da fornalha? Os servos vão dizer: é verdade, ó rei. Mas o versículo de número 25 diz: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Você observa, irmãos, 7 vezes mais. Mas eles observaram que nada, que nenhuma chama, que nenhuma faísca tocou na vida daqueles que resolveram ser fiéis. Aí a Bíblia diz que Nabucodonosor dá uma ordem para tirar os 3 dentro da fornalha, e vai lançar um decreto de qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado. Não só ele, mas toda a sua casa seja feita em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Versículo 30. Encerramos. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Terceira palavra para entregar o microfone ao meu amigo presbítero Stasky: é nessa terra que te causa dor, é nessa terra que seria terra de luto, é nessa terra que seria terra de perdas, é nessa terra que você se manteve fiel, íntegro. É nessa terra que você buscou a presença de Deus quando mais nenhum queria buscar a presença de Deus. É nesse ambiente que Deus vai honrar a tua história. É nessa terra que Deus vai honrar a tua chamada. Descansa, acalma teu coração. Deus é Deus de honra nessa manhã. Fica na tua posição, fica servindo a Deus, fica adorando a Deus, porque Deus tem honra reservada sobre a tua vida. Que Deus abençoe o nosso pastor, que Deus abençoe o nosso amigo presbítero Stasky, no nome de Jesus.